Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quantos estão felizes aqui nessa noite, irmãos? Então bora dar mais uma salva de palmas para Jesus, podemos? Ele merece, glória a Deus, aleluia! O Senhor é muito bom, que maravilha nós estarmos juntos mais uma vez aqui, em família, culto da família, mais um domingo abençoado. E é muito bom quando nós estamos em família, porque hoje nós vamos falar de família. Glória a Deus, é muito bom falarmos de família, porque a estrutura de tudo que nós somos nessa terra, tudo que nós somos em Deus, provém de uma família. Sim ou não, amém? É a nossa base. E nós sabemos também que desde o jardim do Éden, lá do início, nós temos visto ataques mais ataques em cima de famílias. Tem sido o alvo principal do nosso inimigo para que ele destrua. Por quê? Porque família veio lá da eternidade, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o modelo original, e hoje nós estamos aqui vivendo essa reprodução desse sonho que nasceu no coração de Deus. Amém? Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura tão preciosa, que é a base de todo ser humano, que é a família. E eu queria até compartilhar contigo também, que nessa semana que passou, eu estive orando ao Senhor, perguntando: Pai, o que nós podemos dar de título, para esse assunto tão importante que é a família? E eu achei interessante o que ele me disse. Ele falou: meu filho, 2021 é o ano para voltarmos a essência de família. Precisamos voltar à essência de família. E aí o Senhor me deu um texto. Eu não sei se vai ser possível reproduzir aqui o texto enquanto isso. Se você tiver com a sua Bíblia, com muito carinho, quero te convidar, abra a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia de papel, que ela é preciosa demais. No livro de João, no capítulo 17, nós vamos ver o que o Senhor Jesus, orando ao Pai, falou por nós. João capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 20, até o verso 26. Glória a Deus, se você quiser também acompanhar no telão, você pode acompanhar. João capítulo 17, verso 20 ao verso 26. Então nós vamos ver aqui nesse trecho o Senhor Jesus clamando por nós, e pela estrutura que Ele veio aqui na terra para restaurar, fortalecer e levantar, que é a igreja. E nós vamos aqui, a partir do 20. A minha oração não é apenas por eles. Estava orando pelos discípulos e por nós também. Minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem são essas pessoas? Somos nós hoje. Para que todos sejam um, repita comigo aqui, um. Para que sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Versículo 24, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Podemos aplaudir também o Senhor por essa palavra? Nós estamos aqui porque essa palavra está se cumprindo. Somos uma estrutura preciosa de Deus e é a família.
E irmãos, o ano de 2020 serviu para nós entendermos o quão é precioso a estrutura familiar para um ser humano. Nós estávamos num ritmo frenético, trabalhando mais, conquistando mais. Quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Quanto mais eu compro, mais eu quero comprar. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Ah, mas irmão, se você tiver de ganhar mais, você vai ter que sacrificar a sua família. Não tem problema, eu sacrifico o que for preciso para ganhar mais, para fazer mais. Quero comprar, se eu tenho uma casa, 2, 3, 4, eu compro mais, enfim. Quanto mais consumo eu puder, mais eu posso, mais eu faço. Mesmo que isso custe anos dos seus filhos, mesmo que custe o tempo da sua família, da sua esposa, do seu marido. E assim nós viemos caminhando todos esses anos, mas em 2020 o Senhor deu um basta. Para tudo. Para tudo. Muitos perderam o emprego, outros ficaram trabalhando em home office, cada um deu um jeitinho, glória a Deus aqueles que continuaram trabalhando, mas todos tiveram a oportunidade de voltar para o foco, a cuidar da sua casa, a cuidar da sua família. E irmãos, uma coisa que é importante também nós frisarmos, até mesmo num tempo como esse de pandemia, nós vimos famílias também sendo destruídas porque tiveram o tempo de família. Vimos divórcios, o marido não está aguentando ficar com a esposa dentro de casa, ou com os filhos. O que fazer? Irmãos, Jesus está nos dando um toque, que nós já recebemos esse toque, mas nós estamos ouvindo novamente a oportunidade. Meus filhos, vamos voltar à essência de família. Vamos voltar a cuidar da nossa casa. E olha, por que é importante nós falarmos isso, meus amados irmãos? Porque dentro de famílias hoje, fora essa questão que nós sabemos do tempo, de tantas coisas que aconteceram e Deus precisa operar e Ele está operando, nós temos visto também princípios que nós conhecemos desde sempre, se diluindo. Princípios de pai e mãe, princípios do filho honrando pai e mãe, princípios dos pais cuidando dos filhos. E vemos princípios mundanos ganhando espaço dentro dos lares. E tudo isso Deus quer consertar. E quer uma coisa também para você saber, tudo isso que acontece dentro dos nossos lares, muitas vezes, reflete aqui, dentro da igreja. Se você olhar para o seu lado aqui, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é muito lindo ver você com a sua família aqui hoje. Eu tenho certeza que o Senhor se alegra de uma maneira tremenda se você está aqui. Talvez você não esteja aqui com a sua família inteira, mas você estando aqui, você já representa a sua família diante de Deus. E isso é tremendo. E eles vão ser abençoados por sua causa. Quantos creem nisso, amém? Isso é uma grande verdade. E como falei, muitos princípios do mundo têm entrado nas famílias. Temos visto também dentro de igrejas o famoso liberalismo, aquela teologia liberal, aquela teologia que muitas vezes nós sabemos que se nós nos aprofundarmos, é uma teologia perigosa, que coloca em xeque até o sacrifício de Cristo, que olha um Jesus histórico, e não um Jesus Deus, divino. Talvez você pergunte, mas isso tem acontecido? Sim, existem pessoas se reunindo e recebendo esse tipo de conteúdo nos dias de hoje. Por isso eu falo para você hoje, glória a Deus por nós estarmos aqui, diante de um lugar onde o nosso pastor tem dado total compromisso com a verdade, com a palavra, e nós estamos recebendo um alimento sólido, puro e verdadeiro da palavra de Deus. Você crê nisso, irmãos? Amém? E glória a Deus, que isso é muito bom para nos fortalecer nesses dias finais, dias difíceis. Talvez você pergunte, tá bom Edinho, mas o que você poderia definir para mim desses princípios mundanos?
que tem entrado então, que você está falando, na igreja, na família, que é uma coisa simples, só para a gente começar, o individualismo. Não, ó, deixa que eu me viro, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, não tem problema. Eu não preciso de ninguém. Junto com o individualismo, a indiferença. Nós olhamos aí pessoas chegando, olha, não, tanto faz. A pessoa está enferma lá, não, mas tanto faz, tem problema. Não é da minha família, não é da minha casa, então eu não vou orar, eu não vou fazer nada. Irmãos, isso é só alguns exemplos, tem vários. Vou citar rápido porque são tantas coisas. Disputa de poder entre casais, dentro de casa. Meu Deus, um querendo ser mais do que o outro, sabendo que os dois somam, mas um quer ser mais do que o outro. Que mais? Falta de amor, falta de perdão, infidelidade, mentiras, fofocas, invejas, disputas por posições eclesiásticas, ministeriais, frieza espiritual. Irmãos, tantas coisas. Se nós formos falar, tem uma lista gigantesca aqui, mas não convém a gente dar ênfase para isso, porque Jesus é mais. Jesus se entregou na cruz do Calvário para nós vencermos todos esses problemas, e nós cremos que o Senhor nos dará essa graça para vencer todo esse mal desse século, na atualidade que nós estamos aqui. E por último nessa lista, queridos, que é algo que nós precisamos lutar muito. Quantos aqui já ouviram falar de apostasia? Poucas pessoas, então eu quero falar para você. Apostasia, queridos, é como se fosse, vou resumir bem para você que ainda não sabe. Apostasia seria a mesma coisa de um divórcio de Deus. Sabia disso? Tem muitas pessoas, queridos, nesses últimos dias que têm apostatado da fé, têm abandonado o caminho do Senhor Jesus, virado as costas para Deus. Talvez, mesmo depois de ter recebido tantas coisas de Deus, tenham virado as costas para Deus. Eu queria convidar você que está com a sua Bíblia aí, vamos abrir aqui a palavra do Senhor, no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos conferir ali rapidamente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler o verso 3. Mas Edinho, por que nós precisamos ler isso? Porque nós já estamos vivendo esse tempo, estamos perto do fim, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Se você também quiser acompanhar no telão, pode acompanhar, vamos juntos aqui. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes, daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós sabemos que o Evangelho nos diz que esse filho da perdição será aquele que a Bíblia chama de anticristo, aquele que governará o mundo nos últimos dias e perseguirá o povo de Deus e todo aquele que não adorar a Ele. Irmãos, outra coisa importante também, talvez você pergunte, mas nós estamos aqui na igreja hoje, qual é o nosso papel conhecendo a palavra de Deus? É nos prepararmos. Sabia disso? Você está preparado para esse dia, irmão? Sim ou não? Nós precisamos estar, porque esse dia vai chegar. Como família, vocês podem perceber e nós percebemos, todo esse sistema tem nos tentado afastar, tem nos tentado nos desgarrar. Quantas pessoas deixaram de caminhar com Jesus nesses últimos dias, porque não tiveram força para perseverar nesses dias tão difíceis? Muitos apostataram de fato da fé. Eu não quero mais saber desse negócio de caminhar com Jesus, não. Não é para mim, não. Irmãos, Deus nos chamou com um propósito. Deus conta com você. Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário, Ele estava pensando em você e na sua casa, e na sua família, para honrá-lo, para fazer o nome dEle ser levado a todos os cantos dessa terra. Amém? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Glória a Deus. Eu gosto de interagir bastante com os irmãos, vocês já perceberam isso, né? Isso é muito bom.
E é uma verdade. Deus conta comigo e com você, queridos. E olha, nós temos aprendido com tudo isso que não podemos abrir mãos dos bons costumes, queridos, dos bons princípios, aqueles que nós aprendemos lá no início, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus. Nós precisamos voltar às raízes. Em tempos onde nós ouvimos que precisamos até reinventar a Bíblia. Irmãos, será que está acontecendo alguma coisa nessa geração? Será que é tudo normal? Não. A palavra de Deus não muda. Quantos creem nisso? Deus não muda, a palavra de Deus não muda, o amor de Deus não muda. Ele continua o mesmo até hoje e vai continuar o mesmo para toda a eternidade, para sempre. E olha, nós precisamos de fato, todos nós entendermos o quanto é importante nós voltarmos à essência de família, inclusive, como eu já disse aqui, como igreja. Então, se você quiser anotar, eu tenho 4 pontos aqui rapidinho, eu queria compartilhar com você, para nós refletirmos, fazermos uma breve reflexão. Ponto simples, talvez aquilo que você vai ouvir agora não seja nenhuma novidade, eu tenho certeza que não, porque o Senhor já falou várias vezes conosco, mas se queremos crescer, se queremos avançar, precisamos mudar, precisamos mudar. Se queremos novos resultados, precisamos ter novas práticas, para que Deus continue fazendo. Amém, irmãos? Estamos juntos? Então vamos lá. Eu queria convidar você então aí, a pegar o seu papel, se você quiser anotar, se você estiver anotando. E o primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos saber para voltarmos à essência de família, é que nós precisamos perdoar e fazer acertos e consertos em todas as esferas de nossa vida. Precisamos perdoar e fazermos acertos e consertos. Precisamos dar uma ênfase principal nos relacionamentos. Ué, Edinho, mas por que é importante falar sobre perdão e acertos e consertos? Eu já tive outras oportunidades e todas as vezes o Senhor me pede para falar isso, eu até falo, Senhor, fale isso. Quantas pessoas por causa de mágoas, por coisas que deixaram de acertar com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com o pastor, ou com o líder. Ah, eu não gostei do que ele falou para mim, eu não consigo perdoar. Não, eu não vou mais seguir nada, eu vou ficar aqui, só vou vir esquentar o banco aqui, não vou fazer mais nada. O Alisson, semana passada, eu falei isso de manhã e falo agora aqui novamente. Semana passada ele fez uma pergunta para nós, olha, qual é o propósito de nós estarmos aqui? Por que você veio aqui? Por que nós viemos aqui todos os domingos, estarmos na presença de Deus? Qual a motivação do nosso coração? Deus está interessado nisso. E muitas vezes nós viemos aqui e ficamos com o nosso coração endurecido. Não vou perdoar meu parente, não vou perdoar minha mãe, meu pai, meu avô, enfim. Não consigo. Meu amado, em nome de Jesus, Deus nos desafia no dia de hoje a estarmos dando esse passo de fé e acertarmos todos os relacionamentos da nossa vida. Seja ele familiar, seja ele eclesiástico aqui dentro da igreja, seja no meio do seu emprego, da sua faculdade. Eu tenho um chefe lá que não desce, eu não aguento. Deus te chama também, abençoe, porque você é sal e luz lá também, na sua faculdade, com os seus professores. Não aguento aquele professor, enfim, em todas as esferas. E aonde que a Bíblia me diz que eu preciso perdoar? Vamos abrir a nossa Bíblia também? Olha lá no livro de Mateus, no capítulo 18, vamos juntos, Mateus capítulo 18, verso 21, Mateus 18, verso 21, vai nos mostrar nesse trecho clássico, onde o Senhor Jesus nos fala realmente o que nós precisamos fazer em relação a perdoar, muito bom. Vamos lá, Mateus
18, 21. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu no 22 aqui: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que a gente já falou várias vezes aqui, não é 490, é sempre. É sempre. E é preciso falar algo importante também, irmãos, nessa questão de relacionamento. Quando nós guardamos mágoas no nosso coração, o inimigo se aproveita de brechas e trava a nossa caminhada, trava. Então é importante, amados, em nome de Jesus, nós estarmos fechando todas as brechas por causa das mágoas, ódios, invejas, qualquer tipo de desavença. Quantos creem nisso que é importante, irmãos? Glória a Deus. Talvez você esteja aqui, eu não gosto de fulano, está aqui dentro da igreja junto aqui, ó. Eu não gosto de ciclano. Mas eu digo a você, irmão, se a gente for fazer uma oração com o nosso coração pesado, sabe o que vai acontecer com a nossa oração? Vai bater no teto e vai voltar. Deus não recebe se nós estivermos magoados com qualquer tipo de coisa. Se você é casado, você vai lá ter uma desavença com a sua esposa ou com o seu marido, e aí você vai orar ao Senhor. Isso já aconteceu muito comigo, acho que eu até falei numa live uma vez. Sabe o que Jesus falou para mim, amados? Vai lá se acertar com a tua esposa primeiro, depois você volta aqui e a gente conversa. Eu falei, pai, mas o senhor ouviu? Volta lá. Oh, meu Deus, aí voltei lá. Olha, me perdoa, meu amor, em nome de Jesus, eu errei. E eu tive que falar de forma sincera, viu? Porque se você fala de forma que não é sincera, Deus manda você voltar de novo. E aí ele fala assim, olha, em nome de Jesus, me perdoa, eu errei, eu quero estar em paz contigo. Amém, aí você acerta, aí nós pegamos, voltamos de novo, aí a coisa acontece, aí o Espírito Santo se manifesta, oh, glórias, glórias, agora eu recebo, meu filho. Então, irmãos, talvez seja algo tão simples. Edinho, eu já ouvi tantas vezes falar desse assunto. Pois é, mas é algo que o inimigo tem derrubado muitas pessoas, dentro dos lares, dentro das células, dentro da igreja, que é a falta de perdão, travando os relacionamentos. Então esse é o primeiro ponto, meus amados, glória a Deus. Tem mais um trecho, uma palavra de Deus aqui também, está no livro de Romanos, no capítulo 12, e é bem simples, se você quiser abrir, você pode abrir, mas se não quiser, não tem problema não. Romanos capítulo 12, verso 17, e é muito interessante esse trecho também. Olha o que nos diz aqui, ó. Podemos ler juntos aqui? Amém? O que nos diz aqui, ó? 1, 2, 3. Peraí. Vocês estão vivos aí? Está pulsando o pulso ainda, irmãos? Glória a Deus. Vamos junto aqui, ó. 1, 2, 3. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Esse é o clássico. O fulano pisou no meu pé, eu vou arrancar o pé dele. Não. Devemos pagar o mal com o bem. Devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos perseguem, diz a palavra do Senhor. Porque isso é reino de Deus, amém? Esse é o primeiro ponto então, irmãos. O que nós precisamos fazer primeiro para voltar à essência nesse primeiro ponto? Perdoar. Se você puder, fala para quem está do seu lado aí. Tem gente que não gosta quando a gente fala isso, mas é verdade. Olha, fala, precisamos perdoar, irmão. Já começa perdoando o pregador quando ele te pede isso. Precisamos perdoar, irmãos, glória a Deus. Esse é o caminho da cura. Perdoar e acertar as coisas. Glória a Deus. O segundo ponto, irmãos, para voltarmos à essência de família. Esse é um ponto importante também, amados. Precisamos voltar a ter, olha aí, hein? Voltar a ter empatia com todas as pessoas. E dar importância em ajudar os irmãos, o nosso próximo, mais do que a nós mesmos. Sem fazer acepção de pessoas. Olha,
Isso é algo muito sério nos dias de hoje, sabe por quê? Lá fora as pessoas vão valorizar cada um de nós pelo que nós temos. Se você tem dinheiro, se você tem um carro, se você tem uma moto, se você tem uma casa na praia ou aqui, ou se você tem qualquer outro tipo de coisa, que os outros possam usufruir junto com você, então, top, estamos juntos, vai ser uma bênção. Agora, se nós não temos isso, será que nós temos a atenção das pessoas lá fora? Dificilmente. Agora, o reino de Deus, querido, mostra para nós que é diferente. Lá fora você vale o que você tem, mas aqui dentro você vale pelo que você é. Amém? Quantos creem nisso? Irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque é uma base de família. Às vezes você tem aquele irmão que está precisando de algo que só você pode dar. E não é dinheiro, e não é nada de bens materiais. Sabe o que pode ser dado de forma tão tremenda, que nem dinheiro pode comprar, vale muito? É o seu tempo. Às vezes sobem pessoas aqui por essas escadas, irmãos, precisando de um ouvido amigo, de um ombro amigo, querendo chorar, querendo ser ouvido, querendo ser cuidado, querendo ser apacentado por alguém que se importe pelo que ela tem a dizer. Lá fora as pessoas muitas vezes não dão atenção, se ela não tem nada para receber em troca, mas no reino de Deus as pessoas podem falar sim. Por quê? Porque você é importante, porque você vale muito, porque um alto preço foi pago para que nós pudéssemos ser irmãos. Tem um louvor muito antigo, bem antigo mesmo, hein? O pessoal fala, Edinho gosta de louvor antigo. Eu gosto, tem uns louvores muito poderosos antigos, que diz para nós que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Sangue foi vertido na cruz do Calvário, para hoje nós nos tornarmos família, queridos. Olha, esse trecho tem algo muito interessante lá no livro de Tiago. Se você quiser também abrir a sua Bíblia lá. Tiago capítulo 2. Nós vamos ler aí o verso 1 inicialmente. Depois nós vamos para o verso 8 e o 9. Tiago capítulo 2, verso 8, verso 1, depois verso 8 e verso 9. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, no verso 8, se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. E o 9, mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Irmãos, isso é muito sério. Deus se preocupa com essa palavrinha tão simples que se chama relacionamento. Deus se preocupa, irmãos. E hoje é algo para nos alertar. Algo para nos alertar. Para a gente fechar esse segundo ponto, tem mais um último versículo nesse segundo ponto, está lá em Coríntios, 1 Coríntios. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. A palavra de Deus, ela nos fala claramente os pontos, amados, que nós precisamos. 1 Coríntios capítulo 13, muito conhecido, a partir do verso 4 até o verso 7. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao verso 7. Podemos também acompanhar no telão. Olha o que nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
não maltrata, não procura os seus interesses e não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, queridos, confesso a vocês que eu fiquei bem impactado com isso, tudo que Deus tem falado. Depois do culto da manhã hoje, cheguei em casa, fiquei pensando, falei, Senhor, eu sei que eu tenho que ser o primeiro a ser ministrado, me ajuda a mudar, Senhor. Olha, tantas coisas que nós precisamos, irmãos. Nós estamos ouvindo tantas coisas dentro das igrejas nos dias de hoje. Prosperidade, nananã. Mas quando nós falamos do que interessa realmente, o lugar para onde nós vamos, as pessoas amam umas às outras. Quantos querem ir para o céu aqui com Jesus? Olha, Jesus está voltando, irmãos. Eu falei uma coisa hoje de manhã e é uma verdade. O Senhor tem nos pedido para estarmos nos alertando uns aos outros, para que não sejamos, para que não sejamos pegos de calça curta. Já viu esse termo? Voltou, pronto, já foi. Já foi. Ah, mas Edinho, vai demorar muito tempo. Tanto tempo estão se falando desse anticristo, tempo do fim. Sim, mas talvez a senha da fila pode chamar hoje, pode chamar amanhã. Nós não sabemos se nós vamos trabalhar essa semana aqui, irmãos. Eu já falo sempre isso, vocês sabem, né? Nós não temos o amanhã, nem o depois e nem o daqui a pouco, nós só temos o agora. Amém? Só temos o agora. E o tempo para mudarmos é agora, porque o Senhor tem nos chamado. Muito bom. Então, depois de perdoarmos e fazermos acertos e consertos, depois o segundo ponto, termos empatia com as pessoas e dar mais importância para ajudarmos os irmãos e o nosso próximo, sem acepção, que são esses dois pontos iniciais, nós temos o terceiro, e esse terceiro também é tremendo, que nos ensina o seguinte: é importante voltarmos, amados, aos princípios da igreja primitiva. Nossa, Edinho, mas é algo tão arcaico. Não. Pode ter certeza que vai para a eternidade o que eles fizeram lá no início, irmãos, porque está registrado aqui, ó. Está registrado aí na sua Bíblia aí. Atos capítulo 2, vamos lá. Atos capítulo 2, verso 42, também outro trecho muito conhecido, e nós podemos nesse trecho ver como a igreja se comportava e se cuidava lá no início, lá no começo, quando os apóstolos estavam no trabalho, inicialmente. Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos lá para o 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, ou seja, tinha igualdade para todos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E o último, que é o 47, que é a resposta, né, para tudo. Olha só o que essa palavra nos diz aqui, irmãos. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Sabe o que isso nos diz, irmãos? Que o segredo para que uma igreja cresça é cuidarmos bem uns dos outros.
Quantos tem irmãos de sangue aqui? Muita gente, né? Eu até citei de manhã hoje que eu não sabia até 4 meses atrás o que era ter irmãos. Eu não sabia muito bem, né? Eu já tive a oportunidade de falar um pouco da nossa história aqui, mas eu tive um caso isolado há um mês atrás que eu vi uma coisa que aconteceu com meu irmão e aquilo doeu em mim. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas como que pode? Eu tomei para mim, como se fosse comigo. E eu não sabia o que era isso. E aí quando o Senhor me trouxe no coração, falou, meu filho, é exatamente isso que eu quero que aconteça dentro da minha igreja. Quando um sente um problema, o outro sente também. Quando um membro do corpo está ferido, o outro toma dor e sente também. Se levanta a favor daquele que está ferido. É muito sério isso, irmãos. Tem até uma frase popular que fala assim, quando você tem a sua família, você tem os seus irmãos com você, você fala assim, olha, se mexer com ele, mexeu comigo, hein? Tem ou não tem? Cadê os irmãos aqui? Tem os irmãos junto aqui? Tem isso ou não tem? Família também, ó, se mexeu com ele, mexeu comigo. Aí eu quero falar uma frase para você guardar no seu coração hoje aqui. Diante de Deus, se Satanás mexer com um de nós aqui, mexeu comigo também. A oração tem que ter. Olha para quem está do seu lado, se você puder falar, olha, se o inimigo mexeu, qualquer coisa acontecer com você, mexeu comigo também. Você está perto da sua família? Eu sei que para a família é fácil a gente falar isso. Mas como nós temos um desafio para falarmos entre irmãos aqui na igreja, se você puder, fale aí. Porque Deus vai cobrar isso de todos nós. Nós somos uma família, irmãos. E nós precisamos voltar à essência de família. Amém? Será que é só eu que acho isso? Não, amém? Glória a Deus. Nós precisamos defender os nossos irmãos. Nós precisamos ser pastores uns dos outros. Sabe quando você mora numa família muito grande, onde você tem vários irmãos, qual que é a sistemática da família que tem vários irmãos? O mais velho cuida do mais novo. E assim é a igreja. Um cuidando do outro, um assistenciando o outro. Porque nós somos uma família. Ô Senhor, o Senhor é muito bom. Através da prática desse princípio, o próprio Deus providenciará o crescimento da igreja, irmãos. Olha, nós somos hoje em torno de 400 pessoas. Se você estiver assistindo online, se você estiver chegando aí na sua casa, você está com a sua família também. Deus quer derramar muito mais sobre nós, irmãos. Mas Deus, Ele quer também que nós tenhamos para nós esse princípio de cuidarmos uns dos outros. Sermos família verdadeiramente. Sermos uma pessoa com o coração entregue no reino, servos uns dos outros, irmãos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Lá no livro de João, quando nós lemos no início, no capítulo 17, como esse é o texto base, eu vou fechar esse terceiro ponto lendo esse trecho. João 17, versículo 22 e o 23. João 17, 22 e 23. As palavras do Senhor Jesus precisam ficar gravadas, amados, nos nossos corações, porque tem preço de sangue de um inocente, para nós termos hoje o que Ele pagou o preço para nós sermos hoje aqui. Dá trabalho? Vai dar trabalho, irmãos, não é fácil não. Já fazem mais de 2000 anos que o trabalho está caminhando, e olha quantas pessoas precisam ainda conhecer esse amor. Olha o que Jesus nos diz aqui, ó, versículo 22, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Amados irmãos, um alto preço foi pago por mim e por você na cruz do Calvário. E Deus conta comigo e com você para sermos família.
A partir de hoje, nós estamos no dia 17 de janeiro de 2021. Deus está nos dando hoje uma nova oportunidade de começarmos a fazer diferença nesse ano. O ano não vai mudar, irmãos, o ano vai continuar para frente. Quem muda somos nós. As ações que nós fizermos daqui para frente vão refletir nos resultados na nossa casa, na nossa célula, na nossa família, na nossa igreja, em 2022, 23, 25, 2030. Quantos creem nisso, irmãos? Amém? Talvez você esteja até cansado, já falando, nossa, irmãos, mas olha aí, deixa essa palavra entrar no seu coração. Se tem uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, Deus querido, eu não quero sair do mesmo jeito que eu entrei na igreja. Quando eu venho buscar a tua presença, eu sei que onde o Senhor está, coisas novas acontecem. Eu não sei você, mas eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei agora, não. Eu já recebi de manhã e quero coisas novas ainda mais quando nós sairmos daqui a pouco. Estamos com a oportunidade de começar a partir dessa semana. Hoje está começando mais uma semana. Como que nós podemos fazer diferença, irmãos? Cuidando dos nossos. Olha aqui, ó, olha que família maravilhosa. É bom quando nós pedimos, olha para o seu lado, olha aí, para quem está perto de você. Família linda. Talvez você esteja do lado de pessoa que há mais de anos você não conversou com ela ainda, e está aqui dentro, aqui, ó. Deus quer mudar a nossa realidade como família de Deus. Deus quer transformar a nossa história e voltarmos à essência de família de Deus. Nós vamos para o último ponto, e aí a gente já vai fechar. E eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por gentileza. Enquanto eles vão se preparar, nós vamos falar aqui desse quarto e último ponto. Em setembro desse ano aqui, vai fazer 20 anos que eu estou congregando nessa igreja. Quando eu cheguei aqui, a minha filha mais velha nem existia. E eu fiquei muito feliz hoje, porque hoje ela foi fazer a primeira fase do Enem. Esse ano ela já vai fazer 18 anos, vai tirar a carta. Meu Deus do céu, Jesus. Vai dirigir, estou ficando velho já. Mas é tão bom, por quê? Porque aqui nós estamos crescendo junto, irmãos. Eu me alegro porque pessoas aqui que eu vi nascer na fé, já estão há anos aqui, ó, e Deus fazendo, e Deus crescendo. Vi juniores aqui casando, já estão casados, daqui a pouco já vai ter filho, tem uns que já até têm filho. Irmãos, família é tão bom. Família é do coração de Deus, irmãos, e nós precisamos crescer nesse princípio de família. Mas olha, o quarto ponto que eu tenho aqui, vai falar para nós o seguinte: nós precisamos voltar ao primeiro amor, por Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, e as suas obras, pela sua igreja, pela família, pois o tempo do fim está próximo. Creia nisso, irmãos, tão certo como o ar que você está respirando agora, Jesus está voltando, irmãos. Eu quero te alertar mais uma vez, porque nós somos somente atalaias, temos a responsabilidade de falar, e a palavra de Deus é viva e eficaz, então quem vai fazer a obra é o Espírito Santo no teu coração. Eu quero falar algo para você, talvez você esteja há anos aqui, e está com o coração desgastado já. Eu estou cansado. Se Deus não falar comigo hoje, eu não volto mais aqui. Então Deus está falando com você hoje, meu filho, volta ao primeiro amor. Volta para as primeiras práticas. Volta da onde você caiu e continua. Porque eu estou voltando. Você crê nisso, irmãos? Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 22. Primeiro vamos no capítulo 2, nesse trecho que a gente acabou de falar aqui. A igreja de Éfeso. Quantos conhecem a história da igreja de Éfeso aqui? Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja ativa. A igreja de Éfeso fazia chover, se precisasse. Tinha muitas obras, fazia muitas coisas. Era uma igreja top. Pensa numa igreja da atualidade muito top. Mas quando Deus tomou a vida de João e mandou uma mensagem para o anjo da igreja,
Ele falou assim: você tem feito muitas coisas, tenho visto o teu labor, o teu trabalho, porém tenho algo contra ti. E aí nós vamos chegar aqui no capítulo 2, no verso 3 de Apocalipse. E eu vou abrir aqui, e eu quero ler esse trecho para você. Ô Senhor Jesus, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E o versículo 7, para fechar, nos diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Oh, Deus quer restaurar o nosso coração nessa noite, igreja. Deus quer transformar a nossa história como família de Deus para esses últimos dias. Nós estamos vivendo numa sociedade que está gritando por socorro e não sabe para onde ir. Estão perdidas em trevas e não tem aquele que acenda a luz e fala: venha por aqui. O caminho é Jesus, venha por aqui. E esse caminho vai nos levar para a eternidade, irmãos. Queridos, eu quero fazer um desafio para você hoje. Não pense que a eternidade é uma utopia, é algo que não vai acontecer. É tão real quanto o que nós estamos vendo agora aqui. Para nós fecharmos esse trecho, irmãos, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12. Meu Deus, Senhor, se não for o Senhor a falar, meu Deus, fala, Senhor. Apocalipse 22, verso 12 nos diz assim: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Pode ir para o 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora, versículo 15, ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E essa água está em Jesus. E essa água está no Espírito Santo de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé agora, irmãos. Pode se esticar aí, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. Amados, Deus quer fazer algo nessa noite com cada um de nós. Talvez você esteja com seu coração hoje aqui entristecido, desgastado, magoado.
Talvez você tenha sentido a sua vida nesse ano de 2020 como uma carreta com as rodas toda travada e você não consegue sair do lugar. Irmãos, Deus quer te dar asas para você voar em 2021 para frente. Deus quer te dar asas para você sair da zona de conforto, para você voar nas altas alturas e fazer coisas que você nem imagina. Mas isso depende das escolhas, depende de um sim, depende de um sim e de um amém. E essa escolha está no seu coração agora. Essa escolha está comigo e com você agora. Nós vamos ter esse período de louvor aqui. Mas eu quero, irmãos, para nós fecharmos, quero te dizer algo. Esses 4 simples pontos, irmãos. Perdoar. Nós fazemos acertos e consertos. Nós temos empatia com as pessoas. Jesus tinha empatia com todos. Ele se punha no lugar de todos. Ele não fazia acepção de pessoas. Irmãos, o Senhor Jesus nos chama a voltar à essência na presença dEle. E eu queria, para a gente fechar aqui, se você se sente nessa condição, não para mim, não para ninguém que esteja perto aqui, mas para o Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, passeando agora. Você sabe que eu estou falando com você aqui. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você agora. Deus sabe como é que está o seu coração aí dentro. Perdoa. Perdoa. Peça perdão ao Senhor. Se você quiser, o Senhor te chama para fazer um convite. Te chama aqui, te faz um convite para uma nova aliança de amor hoje. Senhor, eu quero ser diferente a partir de hoje. Esse ano está começando e eu quero que ele seja diferente na minha vida. Como igreja, eu quero ser uma bênção dentro da minha casa. Eu quero ser uma bênção dentro da minha célula. Eu quero ser uma bênção dentro da igreja. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero pregar o evangelho para as pessoas. Eu quero ser luz nessa escuridão que está no mundo afora a partir de hoje. Quero fazer diferença. Então, se você sente, irmãos, seja sincero você com Deus agora. Nós temos um bom espaço aqui, ó. Não vai fazer diferença nenhuma, porque vai da motivação do nosso coração em fazer. Queria convidar você, se você quiser sair desse lugar, dar um passo de fé e falar: Senhor, a partir de hoje, eu quero fazer algo novo com o Senhor aqui. Eu não quero mais ser morno na fé. Eu não quero ser morno, porque a Bíblia diz que os mornos ele vai vomitar. Irmãos, Deus quer pessoas quentes na presença dEle. Deus quer uma geração queimando de unção e de amor por Ele. Pessoas que querem algo mais dEle. Se você está com timidez, não tem problema. Mas aí, como diz a palavra, é um passo de fé. Não é para homens, irmãos, é você e Deus. Vem adorar o Senhor com a gente, fazer uma nova aliança com Deus aqui agora. E é com você, igreja. Nós somos a igreja aqui, nós estamos juntos aqui, nós somos uma família. Você não precisa sentir vergonha não, nós somos uma família. Se você está na sua casa, irmãos, e você sente essa necessidade também, coloca aí na presença de Deus de pé, e vamos fazer uma nova aliança com o Senhor hoje. Talvez você esteja aqui e você não se sente parte da igreja. Eu quero dizer para você, irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário, para hoje você ser a igreja. Igreja não é esse prédio, irmãos, igreja somos nós aqui, ó. Somos nós, as pessoas, nós somos a igreja do Senhor. Então se você quiser também, pode vir, sai do seu lugar, vem cá, vamos fazer, ó, tem bastante espaço aqui, ó. Não precisa ficar com medo de Covid não, irmãos, pode ter espaço, você está de máscara, não tem problema. Venha, ore ao Senhor, vamos fazer uma nova aliança com o Senhor. Eu quero pedir também, se tiver os intercessores aqui, você que é líder e pode orar, vamos orar pelos nossos irmãos aqui agora, porque Deus vai fazer algo novo no coração de todos que quiserem, todos que quiserem. Como diz em Zacarias no capítulo 4, verso 6, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então se você quer sim, ser tocado pelo Espírito Santo e falar: Senhor, eu quero, se entregue. Você tem toda a liberdade, e o louvor vai ministrar um louvor.
Se quiser receber oração, você que estiver aí também, levante suas mãos, nós vamos orar, os pastores, os líderes, os supervisores, os intercessores, vamos estar aqui orando por nós, irmãos, somos nós que estão precisando, é a nossa família aqui, vamos adorar o Senhor e vamos orar também ao Senhor.